E por falar em argumentar, você estava falando sobre o Dorival Júnior, o Pedro trouxe as impressões dele ali, acompanhando ali como é que foi o clima com relação à comissão técnica, o pessoal que estava próximo ali de onde ele estava. Então, agora para o Dorival Júnior, você falou, 2-1, vocês falavam até 2-1 contra a Colômbia e tal. E aí o jogo contra a Argentina vai sem toda essa pressão que ele poderia ir com o empate contra a Colômbia. Segue o barco, independentemente do jogo contra a Argentina? Não sei, depende do que acontecer na Argentina. Se fizer um jogo equilibrado, um jogo duro, se tomar 1-0, empatar ali, acho que está até bem. Se empatar, imagino que se empatar, ganhando a Colômbia, se empatar com a Argentina, ok, seguimos o barco. Sai grande. Se ganhar... Desfalcado. Exato, pode falar, Pedro. Não, só complementando, deixa o Bernet completar aí, mas ganha aqui, empata lá, desfalcado, melhor dos mundos pro Dorival. Se ganhar, vira técnico para a Copa do Mundo. Não estou dizendo que chega até a Copa do Mundo, estou falando na opinião pública. Né? Porque ganhou da campeão do mundo, ganhou da Argentina, agora virou. O jogador que decidiu o jogo também está redimido e quem sabe muda até toda a confiança da seleção. Mas eu acho que a forma como o Brasil ganhou, na visão da opinião pública, não muda tanto assim o que ela acha do Dorival, mas como disse o Pedro, que conhece a CBF, os bastidores ali é um mundo paralelo, e nesse mundo paralelo parece que o Dorival vai ter um pouco mais de tranquilidade, até porque para você substituir o Dorival é um bom técnico, tá? Mas para a CBF substituir o Dorival, é achar alguém. E esse alguém está bem difícil. Isso dá trabalho. Então é melhor deixar. Mas estou pensando em nomes aqui, mas tem uma questão clara. Uma coisa a gente está falando de eliminatórias, a outra é em que momento, qual é a expectativa que a CBF tem de um treinador brasileiro que vai à Copa. Nesse caso é um treinador que faz a seleção brasileira deslanchar e dá confiança, ou o treinador que termina as eliminatórias do jeito que está o Brasil. Ganha uma, empata outra, pode até encostar na Argentina e tal, mas não empolga. Tá tudo bem? Aconteceu, a seleção passando perrengue para se classificar, em outros tempos. Outros tempos, né? Quando o Filipão assumiu, faltando 2, 3 rodadas, 5 técnicos naquela campanha, e levou para a Copa e foi campeão. A outra é um treinador que já vem com um período mais longo e não deslancha. Eu ficaria surpreso se conhecendo como as coisas funcionam, se o Dorival for o treinador do Brasil na Copa do Mundo. Independentemente do que acontecer nas próximas rodadas eliminatórias. Fala, Pedro. É que eu acho que tem a coisa aqui, ela vai muito como a maré, né? O Vitor falou no comentário dele e acaba sendo bem ilustrativo, assim. A gente estava debatendo hoje mais cedo, 2 horas atrás, a gente tinha um jogo um pouco mais de 2 horas, se um tropeço hoje, um tropeço na terça-feira poderia abreviar a passagem do Dorival. A gente está debatendo hoje se uma vitória na terça-feira já não coloca na Copa do Mundo. E esse debate ele só existe pela falta de convicção. E aí eu estou com Calçade. Eu já cheguei a achar que o limite poderia ser março, já achei que o limite poderia ser a data FIFA de junho. Só que eu acho que não tem limite, não tem muito pudor em trocar um treinador, sei lá, no final do ano, ou sei lá, em março, em fevereiro, um apelo popular, a seleção tropeça em amistosa ali no final do ano. Todo mundo começa a achar que a coisa não decola, sabe? Todo mundo começa a achar que não dá. Porque o que vale é o barulho. O barulho da opinião pública demitiu o Diniz. O barulho da opinião pública fez o Dorival informar que estava buscando o Ancelotti. O barulho da opinião pública da torcida, vamos dizer assim, talvez possa também trocar esse planejamento, se é que ele existe, né? Porque não tem muito como debater se está evoluindo, se não está, num ambiente de CBF. Até porque quem faria essa observação seria o Edinaldo, ele gere quase que sozinho. Não seria o Rodrigo Caetano a demitir o Dorival, por exemplo. Seria algo de cima para varrer todo mundo. Então é difícil até falar. Eu acho que vai ser sempre assim. A cada data FIFA, a cada janela de eliminatórias ou amistosa, a gente vai estar aqui sentado falando: será que fez barulho na torcida? Será que fez barulho na opinião pública? E se esse barulho subir demais, acho que não tem pudor nenhum em trocar. Eu acho que é mais fácil prever o que vai ou não acontecer a partir dos resultados, porque, como disse Pedro, é assim em geral que a banda toca. Mas, quer dizer, você vai ganhando, você vai ganhando, não digo nem que você vai ganhando confiança, você vai ganhando, você para de ter tanto burburinho e, portanto, a tendência é você vai ficando, independentemente da avaliação sobre qual é a chance com esse técnico, qual é a chance com outro técnico. Então, acho que ficar ou não, ser ou não o técnico da Copa vai depender muito dos resultados, né? E os resultados, eles são esporádicos. São esporádicos, eu estou dizendo, os resultados, seja vitória, derrota ou empate, porque os jogos são esporádicos em data FIFA. Então, assim, essa vitória hoje tem um peso muito grande por isso, e acho que por isso essa reação que o Pedro citou, e acho que é isso. Mudar ou não, agora,
Se você me perguntar, vale mudar ou não vale mudar, eu acho essa resposta muito mais difícil. Essa era a minha pergunta para você. Sua pergunta me exige minha pergunta. Por quem? Então, mas aí eu vou te falar, porque tem muito esse papo que a gente Por fica... quê, né? Então, mas eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo que não é um exemplo absurdo, diante de tudo que a gente ouviu nos últimos anos. A gente não sabe o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti ao final da temporada. Tá. A gente não sabe o que vai acontecer. E é agora, no meio de 2025, o Carlo Ancelotti pode não ser mais o técnico do Real Madrid. Acho que hoje a maioria das pessoas acredita num Barcelona sendo campeão espanhol, porque a gente tem visto, está tudo aberto, mas a maioria das pessoas acredita nisso. Ganhar a Champions League, por mais que seja o Real Madrid, por mais que seja o técnico mais vencedor dessa competição, também não está garantido, longe disso, é difícil, e não é que o Real Madrid está voando para ganhar. Ou seja, não ganha nenhum nem outro. Será que o Ancelotti continua no Real Madrid? E aí, eu te pergunto, tendo ouvido o que a gente ouviu da boca do próprio Ancelotti, porque ele mesmo admitiu que essa conversa existiu num determinado momento, né? Se assinou ou não assinou o documento é uma outra história, mas assim, ele mesmo admitiu que a conversa houve e ele, num momento da carreira dele, disse que estaria disposto a ter uma vida mais tranquila, ficar mais com os netos, o que significaria... Semi-sabático. Exato, um semi-sabático seria assumir uma seleção. Muito bem. Se no final, no meio desse ano, a gente tiver esta possibilidade de Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira, tendo ele a relação que tem com vários dos jogadores da seleção brasileira, você vai... Mas é só uma coisa, Calçado, mas aí eu digo que a coisa vai além. Vamos supor que o Brasil ganhe da Argentina, comece a jogar bem, ache essa forma de jogar e ganhe todos os jogos até o Ancelotti sair. Aí é trocar. Aí você ganhou na Mega Sena. Mas aí é aquilo que eu te falei. Eu acho que a possibilidade ainda existe. Não acredito. Fala, Pedro. Ô Vitor, só um plazinho para provocar. Você falou em ganhar da Argentina, jogar bem e jogadores de deslanche. Por enquanto, você está vendo caminho para isso? Porque o ganhar Não, Pedro fez uma suposição irreal. Então, eu acho que é muito... mas Mas aí ninguém compra esse risco, eu acho. Primeiro, eu concordo com o Pedro, mas acho que assim, entendi, o Birner está falando. Sim. Se isso acontecesse, você... O melhor cenário possível de agora em diante. Ele continua sendo uma ameaça. Eu poderia discutir que sim, ainda assim eu faria a troca pelo Ancelotti por uma série de fatores que não convém aqui ficar gastando tempo com isso. Porém, aí eu vou pegar a primeira parte do meu comentário. Se isso acontecer... Não tem a menor discussão. Aí ele não vai. Se ele ganhar da Argentina, se ele joga bem todos os jogos, termina a eliminatória voando. Acabou a discussão. Pode ter o Guardiola, o Ancelotti, o Klopp, todo mundo livre. Que não é algo que se apresenta nesse momento. Porque a seleção teve Ramon, a seleção teve Diniz, a seleção está com Dorival e pode ter um quarto treinador no ciclo a chegar na Copa do Mundo. Mas se for do jeito que está indo, sem impor, porque ele precisa impor, ele precisa dar não uma certeza, mas uma esperança forte de que ele é o condutor do processo de mais uma estrela na camisa da seleção. Sim. Se isso não acontecer, a hora que você olha para janela aqui no meio do ano, você tem a estrelinha de Carlo Ancelotti ali brilhando. Eu sou dirigente. Eu preciso também me fortalecer. Sim. Eu levo o Carlo Ancelotti e jogo no colo dele a responsabilidade. O cartão é Paulo Calçado. Isso acontece há 2000 anos no futebol brasileiro. Vai acontecer outra vez. Nem o Ronaldo conseguiu ter tamanho para enfrentar o Edinaldo nos bastidores. O Ronaldo não conseguiu complicados da política brasileira. Nem que atendesse telefone. Nem telefonema do Ronaldo atender. 00:53. Estamos de volta com o Troca de Passes, direto aqui do estádio Mané Garrincha. Bonito estádio, hein? Tava bonito hoje, hein? 70 mil torcedores e mais uns quebradinhos lá. 70 mil pessoas para a vitória do Brasil hoje diante da Colômbia. Eu tô aqui com o Denilson Show, com o Mansur, Joana, Felipe Bastos e Alex para esse troca de passes especial. A gente ouviu o Dorival Júnior na entrevista coletiva, ele estava falando ali sobre a possibilidade de convocações, novos jogadores, e aí eu fui pegar aqui, Denilson, Mansur e amigos do Troca, a lista com 52 nomes, né, que o Dorival e a CBF disponibilizaram antes da convocação final. E aí,
O Dorival disse agora na entrevista, a gente saiu um pouco mais cedo, mas disse que vai priorizar jogadores que atuam no Brasil. Para volante, Alisson do São Paulo, aí, então. Né? É isso que eu ia dizer, ó. As opções para meio-campistas, né, especialmente para a posição de volante, são essas aqui, ó. Alisson, do São Paulo, Andréas Pereira, do Fulham, Andrei Santos, do Strasbourg, da França, Ederson, da Atalanta e João Gomes, do Wolverhampton. Ou seja, só o Alisson, entre os volantes que estão nessa lista, atua no futebol brasileiro. Só uma questão, assim. Pode parecer oportunista falar agora, mas no dia da convocação, eu tive na convocação, foi 2 semanas atrás. Isso. E eu perguntei ao Rodrigo Caetano por que convocar 23 e não convocar mais, né? Ou pelo menos 26. Como já foi em outras oportunidades. E há uma projeção de que quase todas as competições daqui para frente venham a ser com 26, enfim. Mas por que não convocar mais? E o argumento dele é que só ficam 23 à disposição pelo regulamento, que é melhor do que você tem que cortar do banco. Por outro lado, você agora restringe muito a opção. Salvo jogadores que tenham vindo aproveitar um período de folga maior dos seus clubes no Brasil, você trazer numa quinta-feira à noite, você decidir pela convocação, trazer um jogador da Europa para cá, você restringe muita opção, né? Dá pra vir da Europa assim rápido, Nilson? Não é muito corrido? Porque o jogo já é terça-feira, hoje já estamos na sexta, né? Tempo tem, né? O problema é como é que esse jogador vai chegar também, né? Tem uma questão do cansaço agora. Alguns times dão folga, né, para os jogadores nesse período de data FIFA, alguns dias. Por exemplo, o Jorginho tá aqui no Brasil, né? Que joga no Arsenal, tá de férias aqui. Vai moiar, né, folga. pai? Jorginho vai. Não dá, né, pai? Jorginho não tem como. Muito bom jogador. Seria lindo. Seria lindo. Seria maravilhoso, mas para outro idioma, né? O do Alisson, você citou o Alisson aí, que é o que tá na lista, que tá no Brasil. Isso é uma grata surpresa, né? Porque o Dorival, junto com o Alisson no São Paulo, eles fizeram ali um trabalho muito bom. O Alisson se reinventou, tanto é que depois que o Alisson ele tem a lesão gravíssima lá no tornozelo, o São Paulo cai de produção. Né? Então, assim, eu acho que é um nome que merece estar na lista. Agora tem que esperar aí o anúncio se realmente vai ser o Alisson, esse cara que vai compor aí a seleção brasileira para o jogo da Argentina. O duro é que ele precisa de 2 jogadores, né? E só tem um na lista que joga no Brasil. Será que ele parte para uma outra alternativa? De repente o Ortiz, se precisar de uma usando ele como volante. E aí chama um outro zagueiro? Se ele precisar de goleiro, como é que faz? Aqui. Tem Fabrício Bruno, por exemplo, que joga no Cruzeiro, né? Deixa eu ver se tem outro. Não, só o Fabrício Bruno. De repente chama o Fabrício Bruno e adianta o Léo como adianta opção. O Léo Ortiz numa eventualidade, né? Se precisar de uma substituição. Você acha que ele convoca outro goleiro se ele precisar? Caso o Alisson tenha alguma possibilidade? Eu acho que não convoca, já tem não. 2 para um jogo, né? Eu acho que não convoca, não. Agora o do Fabrício Bruno é outro jogador também que ele tem confiança. Né? Estava na primeira convocação dele. Exatamente. Também que depois de sair do Flamengo, aparentemente não está vivendo a sua melhor fase no Cruzeiro. Né? A substituição do Gabriel Magalhães, né, para iniciar o jogo contra a Argentina, me parece natural, embora nunca tenha vestido a camisa da seleção brasileira, vestiu hoje pela primeira vez, sequer jogou 1 minuto pela seleção, mas eu tenho a impressão de que o Murilo... É o Murilo, natural. É o natural, né? Um jogador canhoto, joga pelo lado esquerdo, está vivendo um momento fora de série. Há quem diga que ele vai se transformar na próxima janela no zagueiro mais caro da história do futebol. Imagina uma outra opção? Não, acho que é o Murilo. Para ele manter essa saída de bola com jogadores canhotos, né? Que é o caso do Gabriel Magalhães, que acabou estando fora do próximo jogo. A única opção que ele tem sendo canhoto seria essa. Agora, a confiança para colocar um jogador que não estreou com a seleção brasileira num jogo tão grande quanto a da Argentina, também tem que pensar nisso. Porque o Léo Ortiz, eu acho que nesse sentido de confiança, eu acho que ele está na frente. Você acha? Porque o Murilo, assim, o Murilo está jogando na Premier League, enfrentando os melhores atacantes do mundo. Tem sido um dos destaques do Nottingham Forest na bela campanha que faz lá, pretendido por diversos gigantes do futebol europeu, enquanto o Léo Ortiz atua no nosso continente aqui, no futebol brasileiro. Estreante por estreante em seleção, o Léo Ortiz também tem pouquíssimos minutos. Também tem pouco. Aqui. Por isso que eu acho que talvez, na questão da experiência, talvez a balança possa até pesar pro Murilo, né? É difícil, né? É difícil a decisão. Eu acho que é muito mais pelo Dorival estar acompanhando o Léo aqui perto. O Léo parece está mais adaptado a esse clima de seleção. Eu concordo assim 100% com a questão do Murilo. O Murilo, para mim, é uma grata surpresa. Acho que é um jogador que ele vai render muito e logo titular da seleção brasileira.
É algo que ele vai precisar decidir rápido, porque são 2, 3 dias apenas até a terça-feira aí para ele recuperar os jogadores e iniciar uma nova formação. Veja que eu falei antes do jogo, seriam 5 mudanças para esse jogo do Uruguai para hoje, com a saída do Gerson e a entrada do Joelinton no começo do jogo, se tornaram 6 jogadores diferentes. E lá vamos de novo nós para o jogo contra a Argentina com muitas alterações. E aí é uma dificuldade a ser reconhecida é isso que eu ia nesse falar. trabalho do Dorival, que tem sido muito complicado no aspecto médico, né? Isso, uma coisa é a gente analisar o que a gente vê no campo, se a seleção evoluiu, se não, se jogou bem, se não jogou bem. A outra é admitir que não é um trabalho fácil, gente. E aí quando o Dorival falou, fiquei 4 meses sem ver esses jogadores. Ou sem conversar com eles, sem orientá-los, sem dar um treino, sem poder tentar corrigir coisa que você vê no campo. Isso deve ser angustiante também para o treinador de seleção, né? Evidente que todos vivem isso, mas todos também têm dificuldade de ter seleções consistentes. Você olha para o mundo, não vê seleções consistentes por longo tempo. E tem sido muito difícil isso no universo de seleções. Enfim, dá para simpatizar com o Dorival nesse sentido, não há dúvida. Aguardemos agora o jogo de terça-feira. Estaremos lá em Buenos Aires para falar muito sobre esse jogo, esse super clássico Brasil e Argentina, para mais de 90 mil pessoas lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Denilson, gostou da estreia, meu amigo? Sempre um prazer, eu gostei. Vocês gostaram? Foi bom? Eu gostei. Tá. Eu gostei. Mansur, foi um prazer, uma honra. É isso. Prazer. Já me despeço aqui de Denilson, de Mansur. Obrigado. Passo a bola para Joana, para Alex e para Felipe Bastos, para eles continuarem esse papo aí, né? Fazendo projeções, quais são as opções para esse jogo contra a Argentina, se alguém tomou a posição de alguém. Enfim, sempre bom estar com vocês, meus amigos. Joana, toca daí. Beijo, hein? Jorginho não dá, hein, Felipe? Não vai quebrar, hein? Beleza, meus queridos. Muito bom descanso para vocês aí, porque hoje o dia foi puxado e tem mais, né? O pessoal tá indo lá para Buenos Aires acompanhar esse jogo aí, que promete ser ainda mais complicado. Tudo bem que não tem o Messi, né? Tem alguns desfalques importantes, mas é a Argentina, né? Argentina fora de casa. Argentina e essas trocas que vão ser... Vamos por partes, então. Vamos por partes, né? Até para pegar o gancho da discussão que eles estavam tendo antes de devolver a bola para a gente aqui. As possibilidades do Dorival de convocação para substituir esses 3 jogadores que ele perdeu. O Gerson, né, os 2 volantes titulares que ele tem e mais o Gabriel que também tomou o cartão. Olhando a lista de convocados, ele teria como opção, ele só convoca 4 volantes, né? Então ele perdeu 2 dos 4. Ele tem o André, que já jogou, e o Joelinton, ponto. Esses 2. Vai precisar recompor o banco no mínimo, né? O único que atua no Brasil realmente é o Alisson. E aí, durante o jogo, o Felipe Bastos falou assim pra mim, olha, ele tem o Léo Ortiz, talvez ele possa usar o Léo Ortiz no meio campo. Mas aí ele também perdeu um zagueiro. Mas pra mim, assim, ele bota o Murilo ali, até pela saída, né? Até para você não mexer tanto. Você tem a perna esquerda ali, que o Brasil precisa melhorar isso também, a construção. O Brasil não consegue sair jogando, né? Tem muita dificuldade de sair jogando. Marquinhos, por vezes, tentou fazer uma ligação direta ao ataque. E com o Murilo ali, ele tem a saída parecida com o Gabriel Magalhães. E para mim fica forte no meio do campo. Se você botar André, Léo Ortiz, qualidade de passe também. O Léo tem muita qualidade de passe. André e Léo Ortiz. Um bloco um pouquinho mais baixo, trazendo a Argentina para dentro do campo, para você conseguir sair em transição. Eu não sou o treinador, não sou o Dorival, mas penso que seria uma boa solução para o Brasil contra-atacar a Argentina, dar a bola para a Argentina, uma falsa... sensação de controle. Com sensação de controle, e quando roubar a bola, dar a bola para o Vinícius do lado esquerdo, para o Rodrigo do lado direito, o Rafinha. Me parece que o Matheus também possa ganhar também mais minutos aí no próximo jogo. Entrou bem, né? Entrou muito bem no jogo e deu mais movimentação para os outros jogadores também. Eu acho que é uma solução para mim, né? Logicamente o Dorival vai ter esses próximos dias aí para agir. Eu não vejo problema nem no Murilo e nem no Ortiz, pensando em zaga. Mas ele vai cortar os jogadores para poder... Obrigatoriamente ele tem direito, né, de trazer... Ele já não tem esse... Sim, mas assim, se a gente for falar quem vai chegar... Você tá falando que ele tem uma solução ali já... Não, eu falo porque quem tá ali, ele vai colocar para jogar quem tá ali. Ele não vai convocar alguém agora para chegar a jogar. Isso é um fato, né? O Ortiz, ele ser uma opção, não faz sentido. Não faria sentido coerente, mesmo. Não faz Até porque sentido. foi uma opção do Dorival
convocar só 4 volantes. Se você for ver, por mais que tenha a condição do Ortiz jogar ali, eu não acredito que ele vai fazer, vai jogar André e Joelito. Ele pode convocar o Alisson, ele pode, de repente, Pra ficar no banco. Se o João estiver bem, é uma opção que ele possa... Ele confia muito no no João. João Ele gosta muito, o João produz muito com ele, enfim. Só que essa escolha dos volantes, para mim, deve ficar nessa questão. E para mim também se iguala, mesmo que fosse para marcar assim, média, baixa, para fazer, também dá para fazer com esses dois. O Marquinhos, ele joga super bem, tranquilo, no lado esquerdo também. Se ele não quiser pôr o Murilo por causa de ser a primeira convocação, que eu não vejo e não veria problema. Mas eu não sei, eu acho que a tendência é ele pôr o Ortiz. Não sei por que, achismo. Mas eu não teria problema nenhum sendo É a mesma treinador. sensação do Felipe. Mas não teria problema nenhum eu sendo treinador em colocar realmente o Murilo, porque ele vem performando, ele está num... confiança desde que ele subiu para o Corinthians, desde que ele chegou na Inglaterra, então essa possibilidade tem. A seleção, mesmo com essas trocas, são jogadores de alto nível, a gente sabe que não é fácil, mas é trabalhar. Esse é um tipo de jogo também que vai ensinar bastante, né, sobre essa questão da dificuldade, como que eu posso fazer os ajustes, mas a dedicação, o interesse da seleção nesse sentido, eu gostei e é um mínimo que a gente, atleta, quando entra em campo, acho que é importante ter. Mas também atrás o Felipe falou algo que achei que ele ia falar, eu não gosto de me apropriar de nada que é dos outros, é sobre a questão de você conseguir ter você conseguir manter um ritmo de jogo, ser consistente e constante. Mesmo com o adversário, você vai encontrar dificuldades. Estamos falando de seleções, mas é importante no jogo você não ficar, um exemplo, naquele período que você foi bem, começou ganhando. Mas no período que você foi inferior, você é tão inferior. Né? Então, isso eu acho que pode ser um pouco mais homogêneo nesse sentido. Esse equilíbrio a seleção ela precisa buscar. Logicamente, o Dorival não tem tempo. A gente fala tanto do Dorival, que é o treinador da seleção, mas ele não tem tempo de treinar isso, né? Os jogadores já chegam cansados, os jogadores eles chegam mais para fazer recovery para jogar do que propriamente você ajeitar seu time taticamente. Então, ele tem ali a parte de vídeo, a parte de analista ali de desempenho para você conseguir botar algumas questões para os jogadores, mas essa questão é necessário ir a campo, né? E acertar seu time mesmo. Realmente é difícil a gente opinar certas coisas, porque o tempo, ele realmente Dorival falou ali, ele não tem 15, 16 jogos como treinador da seleção. É difícil essa questão, você fala assim, até do próprio João Pedro. É duro, porque naquele período inicial, acho que ele participou do jeito que dava para participar, e a seleção não jogou bem. Só que daí é o primeiro a sair. E agora já começa a falar, de repente, da chance do Matheus entrar. Isso é seleção. Mas nem ele, nem esse tipo de atleta, às vezes, consegue ter um mínimo de sequência para ele também se sentir um pouco mais em casa. Aí, às vezes, acaba sendo punido, né, um atleta por causa desse contexto todo. Mas é o velho problema da seleção brasileira, né? Tem que dar resposta, não tem jeito. Eu vou falar uma coisa. O Murilo, ele deve estar querendo essa oportunidade. Dá a oportunidade para o menino. Eu já botaria também o Wesley. Assim, não é botar na fogueira. Wesley, eu acho que tem chance de começar Não é botar na fogueira, jogando. mas os meninos, eles estão pedindo passagem. O jogador que está na seleção já não é fogueira. É diferente de um jovem subindo num clube, gente. Eu vi uma entrevista do Murilo, recentemente. Na carreira dele, ele visou jogar no Corinthians, está visando jogar na Europa e ele vai, já ele vai ser negociado. Na segunda temporada jogando. E ele joga muita absurdo, bola. cara. Então ele tem totais condições de entrar e fazer um ótimo jogo. O que ele teria para não ter uma confiança de colocá-lo? Lógico, chega e coloca o cara. Tá convocado, tem que botar para jogar. Nesse O que eu sentido, falo, acho que pode pôr tranquilo. O que eu falo do Léo Ortiz é mais para... aí taticamente você conseguir botar o Léo Ortiz por dentro, conseguir defender largura, que também a Argentina é muito forte pelos lados do campo. O time hoje, se for ver a seleção da Argentina, essa questão não é somente... Ela não é uma seleção hiperconstrutora, ela vai construir em cima de roubadas de bola, aquela coisa, é um time bom. É uma seleção que joga mais leve, não é à toa que tá liderando. Só que também ele não é aquele cara, é um jogo até parecido com o da Colômbia, seleção da Argentina, se for ver hoje em dia. Então é jogo equilibrado também, que você vai ter que equilibrar jogando fora essa questão tática, de marcar bem, sem a bola, como hoje eu gostei do interesse desses 4 caras da frente, eles ajudaram muito nesse sentido, então isso é importante porque estava faltando. E isso ajudou a melhorar nos momentos que o Brasil teve melhor. Então deu uma sustentação, sim, importante.
Em 90 minutos você conseguir, 80% do jogo, você pode ser melhor, os 20% você pode dar para o adversário. Porque também fisicamente a intensidade que se joga hoje não dá para você jogar os 90 minutos Saber jogar o jogo mesmo no seu momento. E mesmo quando o time adversário tiver a bola, você baixar a sua linha, isso também taticamente é uma armadilha para o adversário. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. É isso que o Brasil precisa todos os momentos do jogo, assim, né? Então isso é maturidade, cara. Isso aí vai ter que vir com o tempo e esses jogos importantes que traz isso. O jogador mais experiente está no gol, que é o Alisson. Pois é. E assim, como o gol saiu muito cedo, né? Com 5 minutos, o Brasil já abriu o marcador e estava realmente pressionando, né? Nos primeiros 20 minutos, a gente ficou com uma sensação que talvez fosse um jogo um pouco mais tranquilo. E aí até o Bruno Guimarães, na entrevista que ele dá pra gente no campo, ele fala: não, a gente não percebeu que ele mudou, que a Colômbia mudou o sistema, eles deram um nó tático na gente, a gente demorou, isso ele explicando ali, né? A gente demorou para perceber o novo posicionamento ali de marcação da Colômbia, de posicionamento realmente. E aí a gente deixou a peteca cair um pouquinho. Aí no segundo tempo, se você olhar realmente os momentos alterna bastante, né? A Colômbia ataca, depois o Brasil tenta responder. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo difícil, né? Foram só 2 finalizações do Brasil. Acho que para quem abriu o placar cedo e esperava aproveitar mais espaços da Colômbia, acho que ficou essa sensação realmente de que... E é o que a gente esperava, que a Colômbia poderia trazer realmente alguma dificuldade para essa seleção trouxe, né? Que não está ainda pronta, isso falado e por todo mundo, inclusive por Dorival, realmente é algo que é o tipo de desafio que seria importante o Brasil superar. Até porque tabela, se você for olhar, você pega ali Paraguai. Paraguai está a 7 vitórias seguidas. Onde que está o Paraguai? Não é tudo lá. Vitória, mas são 7 jogos sem perder. Tem empate também, mas venceu o Brasil, venceu a Argentina. Então mas antes do gol do Vinícius Júnior, estava em 6º colocado. E outra, se não vence esse jogo, é lógico que a parte de baixo pode vir de seleções que a gente for falar, é lógico que está num nível bem abaixo de Brasil, Argentina, Uruguai. Nem o Paraguai você conseguia ver. A Colômbia, onde está ali, acabou ficando pelo confronto direto. Por isso que o resultado foi super importante. Mas a Colômbia está ao contrário do Paraguai. Né? Começou muito bem as eliminatórias e agora... E para a Colômbia perder para o Brasil no Brasil, também não tem nada de errado. Sim, né? Para essa bela campanha, esse belo time, esse belo momento que se vive. A cobrança é muito maior em cima da seleção brasileira. Para a seleção brasileira perder em qualquer lugar, empatar, já é trágico. Né? Mas jogando em casa, bom, é uma vitória que traz alívio com certeza.